Se você mora em Belo Horizonte, obviamente a eleição municipal de Belo Horizonte é a mais importante que tem, pelo menos esse ano. Você mora no Rio, é a do Rio, e assim por diante, todas as cidades brasileiras. Natural que a gente se preocupe primeiro com o que acontece na casa da gente, na rua da gente, no bairro da gente, na cidade da gente. Daqui a 2 anos, a eleição mais importante vai ser a do governador, do presidente. Mas a gente tem que concordar que, abstraindo essa nossa tendência natural de olhar com mais interesse para aquilo que está mais perto, que a eleição mais importante do mundo é a eleição presidencial dos Estados Unidos. A eleição americana é a mais importante que existe, é a mais importante que já existiu, porque não tem golpe, não tem conchavo e desde sempre eles elegem o presidente da República, desde George Washington. Então é um sistema maluco, que permite que um presidente seja eleito até mesmo se tiver menos votos do que o candidato derrotado, ainda que isso só tenha acontecido 5 vezes na história, mas o povo escolhe do jeito que quer os seus presidentes há 230 anos, né? A eleição americana acontece hoje, para a maior parte dos eleitores, mais de 70% já aconteceu, porque já votaram antecipadamente, que é uma possibilidade que eles têm lá, e a gente vai agora ver com um mega interesse o que é o chamado recado das urnas, no caso as urnas americanas. Mais 4 anos para Donald Trump ou 4 anos para Joe Biden. Em 5 ocasiões apenas, o presidente que disputou a reeleição perdeu. Vamos ver se o Trump vai ser o sexto ou não, não vamos acompanhar. Toda eleição produz mudança na vida das pessoas, basta a gente ver o que foi o Brasil debaixo do governo Dilma, o que é o Brasil debaixo do governo Bolsonaro, são mudanças. E as eleições também produzem mudanças em outros países, né? No país em que a gente vive e nos outros. Então, em 2017, por exemplo, teve eleição presidencial na França, ganhou o Macron, né? O que será que teria acontecido com a França se ganhasse a Marine Le Pen, né, que era candidata de direita? Eu me refiro não ao que teria acontecido na França para a França, mas para o Brasil. Porque o que interessa ao falar das eleições americanas, para nós, é o Brasil. Então, a gente tende a fulanizar, a gente tende a achar que o Macron e não a França critica o Brasil, fala da Amazônia, cria dificuldade, né, para essa integração comercial com o Mercosul. Mas e se a Le Pen ganhasse? Né? Ela iria agir de uma forma diferente? Porque ela é de direita, ela ia ser mais generosa porque no Brasil tem um governo de direita? Esquece isso. A gente tem que apagar essa ideia quase infantil de que países se organizam segundo pessoas. As últimas declarações da Marine Le Pen sobre o meio ambiente são mais parecidas com aquela da Greta Thunberg do que a gente imagina. Fala em aquecimento global, fala em bandeira ambiental, fala em consumir produtos locais. Isso é um discurso ruim para nós. Né? Ruim, ruim mesmo. Ou seja, existe um conjunto de interesses franceses que fala mais alto do que o conjunto de interesses dos partidos mais à esquerda ou mais à direita que disputaram a presidência. Assim como interesses alemães, japoneses, chineses, indianos, italianos, enfim, todos os países. Então, existe Trump, existe Biden, mas existem os interesses americanos. Óbvio que tem diferença, óbvio que elas são gritantes. É evidente que Trump e Biden são pessoas diferentes, mas para além das diferenças pessoais, para além das diferenças ideológicas, tem uma semelhança. E é essa semelhança que a gente tem que olhar. Podemos olhar para as diferenças. Muita gente analisando as diferenças, mas vamos parar um pouquinho para pensar nas semelhanças. Do contrário, a gente vai cair na conversa fiada de que se ganhar um, o Brasil se dá bem, se ganhar o outro, o Brasil se dá mal. Não é assim, né? O que eu estou falando de semelhança? Imagina que o Lula e o Bolsonaro, que são as duas maiores estrelas da esquerda e da direita que a nossa história recente produziu, imagina que eles não fossem políticos, fossem jogadores de futebol. Pensassem o que pensam, pregassem o que pregam, mas quando eles entrassem em campo, de que forma as preferências ideológicas deles iriam interferir no jeito que passam a bola, cabeceiam, chutam pro gol, batem pênalti? Não muda. O que eu quero dizer com isso? Pega na eleição de 2018, o Ronaldinho Gaúcho apoiou o Bolsonaro. O Casagrande assinou um manifesto contra o Bolsonaro, só para citar 2 craques. Eles agiam diferente em campo, porque um é de esquerda e o outro é de direita? Não. O que pesa é a camisa que eles vestiam. Então, na condução de um país, o que conta é isso. O Trump já deu várias declarações em favor do Bolsonaro, chegou a elogiar aquela ideia esdrúxula do presidente brasileiro de nomear o filho Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington. Mas de concreto,
qual foi o benefício que o querido amigo do Brasil, Donald Trump, deu para o Brasil. Que medidas ele tomou que tinha como interesse central fortalecer o Brasil, não os Estados Unidos? Olha, nenhuma. Prejudicou as nossas exportações, criou cota para compra de aço, taxou o nosso alumínio, chegou a citar o Brasil como um mau exemplo de combate ao coronavírus. Então, o que interessa para esses caras é o peso da camisa que eles vestem. Ou seja, Trump, Biden, querem saber da camisa americana. Se negociar com o Brasil for bom para eles, eles negociam com o Brasil. Se abrir a economia mais ou menos for bom, eles abrem mais ou menos. Então, em algum momento, fazendo discurso de aproximação, como o Trump fez com a Coreia do Norte, em outros, fazendo discurso de afastamento, como está fazendo com a China, eles estão lutando pelos interesses americanos. Com o Biden vai ser diferente? Vai. Mas alguém acredita que o Biden vai subordinar os interesses americanos aos interesses da China? Ele escreveu um artigo no começo do ano falando que os Estados Unidos têm que ser firmes com a China. Se a China seguir fazendo as coisas que faz, vai continuar roubando os Estados Unidos e as empresas americanas. Foi isso que ele falou. O que tem de diferente? Troca o nome e é parecido com o que diz o Trump. Talvez menos radical. Então, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso papel quando assumir o Trump ou assumir o Biden? É a postura de sempre até a chegada de Jair Bolsonaro, que resolveu adotar uma postura subserviente em relação aos Estados Unidos, um alinhamento automático que nenhum governo brasileiro jamais adotou. E pelo simples fato de que a gente não ganha nada com isso. O nosso desafio é cuidar dos interesses nacionais da mesma forma que os americanos fazem, que os franceses fazem, que os chineses fazem, que os alemães, os japoneses, os coreanos. Todos fazem. Então o governo brasileiro tem um mega desafio aqui dentro, que é trabalhar para melhorar a nossa vida, para viabilizar a entrada de mais recursos estrangeiros, para viabilizar a atividade econômica, para geração de emprego, para combate à miséria. Para isso a gente tem um pacote de transformações que estão aguardando no Congresso Nacional, paralisadas, porque o governo fica fazendo discursinho, porque o Congresso perde tempo, porque o Supremo perde tempo, porque nós estamos perdendo tempo aqui dentro. Então nós não vamos conseguir fazer nada disso ficando de joelho diante de um país, como os Estados Unidos ou qualquer outro país. Então nós vamos conseguir isso com muita dificuldade, fazendo o que interessa para a gente. E nesse caso, no que diz respeito aos Estados Unidos, à eleição americana, resgatar a velha independência, velha e boa, velha e tradicional, independência da nossa diplomacia. Os americanos, eles estão votando para escolher o presidente que seja melhor para eles. Um presidente que trabalhe para os americanos. A gente precisa enfiar na cabeça a mesma coisa. A gente precisa ter um presidente que trabalhe para a gente. A gente não pode ter um presidente que trabalha para os americanos, ou para os chineses, ou para os franceses, ou para os alemães. A gente tem que trabalhar para os brasileiros e para ninguém mais. E isso significa estabelecer relações comerciais, relações diplomáticas civilizadas com todos os países, com exceção dos países que agridem, como acontece na Venezuela, como acontece em outros países, Coreia do Norte, a democracia a ponto de ser uma agressão para a humanidade. Agora, a gente vai julgar as opções de outros países? A gente vai julgar a opção ideológica que os argentinos fizeram ao escolher o presidente argentino? A gente vai julgar a opção ideológica da China? A gente vai julgar a opção ideológica dos Estados Unidos? Não. A gente tem que fazer conta. E é uma conta simples, não precisa pegar calculadora, não. Quantos por cento do nosso resultado, da nossa exportação, da nossa importação, vem desse e daquele país? Nosso primeiro parceiro, China. Segundo parceiro, Estados Unidos. Terceiro parceiro, ele vai enlistando. E nós temos que ter relações civilizadas com todos estes países. Com a França, com a Alemanha, com todos. Nós não temos que entrar em debate. E temos que ver aonde é que a roda está pegando. No campo econômico, no campo social, no campo político. Na nossa imagem internacional, que é péssima. Ela pode ser desproporcionalmente péssima, ou seja, uma imagem pior do que a nossa realidade. Não importa. Importa é trabalhar essa imagem lá fora. Então, não adianta ficar festejando, batendo bumbo, viva Trump, viva Biden, não tem viva. Viva Brasil! E para a gente fazer viva Brasil, vamos fazer lição de casa. É disso que se trata.